Pronto. Já teve início a gravação da aula, tá? Então, nós vamos começar agora. Se vocês tiverem dúvidas ou tiver algum tipo de problema técnico, por um acaso a minha internet começou a travar, o áudio não está funcionando, coisa do tipo, a minha tela não está espelhando, vocês podem me interromper por microfone, por áudio, porque eu vou começar a compartilhar a tela agora, não vou mais ver o chat, tá? Então, ok, vou compartilhar a tela agora. Certo, vocês estão vendo meu compartilhamento de tela aí, tá? E agora eu vou abrir o slide para a gente começar a aula, ok? Bom, então vamos lá. Sempre fazendo uma recapitulação que eu acho importante, né, para a gente ir se situando ao longo dessa nossa jornada remota, né, e inicialmente não remota, o que a gente falou até agora, né? Nós já falamos sobre, só para situar, a disciplina de Odontologia Restauradora 1, a antiga dentística, é uma disciplina cujo objetivo dela é introduzir e preparar vocês, tanto fundamentalmente falando, teoricamente falando, quanto fazer um treinamento prático em relação ao diagnóstico, abordagem e tratamento de lesões cariosas e lesões não cariosas, tá? Então, a gente aprende como que eu faço diagnósticos das diferentes lesões cariosas e das diferentes lesões não cariosas, como que deve ser a abordagem, né? Quando eu falo abordagem, de que maneira você, como futuro profissional, deve iniciar esse tratamento, né? Então, quando a gente fala de abordagem odontológica, o que você vai fazer? Você vai fazer um encaminhamento? Você vai fazer algum tipo de terapia medicamentosa prévia a uma intervenção cirúrgica, né? Observe que a palavra cirúrgica, ela não representa somente cirurgias que envolvam sangue e tecido mole. O próprio procedimento cirúrgico, o preparo cavitário, ele é considerado um procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico é todo procedimento que envolve remoção, desgaste, corte de tecidos. E a gente considera o dente como um tecido, né? O esmalte dentário como um tecido. Então, como eu estava falando para vocês, aí você tem essa abordagem e o tratamento. O tratamento, ele pode ser restaurador ou não restaurador, né? Quando você tem, por exemplo, a prescrição de terapias que preconizam a remineralização da estrutura dentária através de aplicação tópica de flúor, né, ou de verniz fluoretado, você está fazendo tratamentos, abordagens não restauradoras. E nós temos ainda também as abordagens restauradoras, né, que é o procedimento de preparo cavitário e restauração propriamente ditos. E aí nós falamos sobre nomenclatura e classificação das cavidades, para vocês aprenderem a utilizar o termo técnico, né, para fazer anotações, para se comunicar com colegas e profissionais. E nós falamos sobre isolamento absoluto, falamos sobre instrumentos, vocês então se depararam tiveram a oportunidade, na verdade, de conhecer os diferentes instrumentos odontológicos que a gente utiliza nesses procedimentos principais. E a gente falou também sobre os preparos, né? Então, nós começamos falando sobre preparos cavitários e restaurações em cavidades classe 1, preparo e restauração em cavidades classe 2, que são dentes posteriores, né? E nós falamos também sobre cor e translucidez, que foi a nossa última aula, né? Onde a gente compreendeu um pouco mais sobre os aspectos das resinas compostas, do material restaurador resina composta, que é o principal material restaurador direto que a gente vai utilizar. Lembrando que também nós falamos, eu tinha esquecido disso, tivemos uma aula específica para falar sobre resinas compostas e fotopolimerização, né?
para entender como que é o processo de polimerização das enzimas compostas e também falamos sobre adesivos. Então, a gente teve algumas aulas de materiais, enzimas compostas, fotopolimerização, adesivos e falamos de cor e translucidez, né? E aí a gente vai retornar na parte clínica novamente agora, falando sobre técnica de preparo e restauração de cavidades classe 3, tá bom? Então, vamos começar neste momento a nossa aula, tá? Preparo e restauração de cavidade classe 3. Primeiramente, a gente precisa lembrar que o que é uma cavidade classe 3 de acordo com a classificação de Black. Black classificou cavidades classe 3 como aquelas que são localizadas em faces proximais de dentes anteriores, sem envolvimento de ângulo incisal, né? Ângulos incisais são ângulos formados entre o bordo incisal e a face proximal do dente. Então, a cavidade classe 3, ela não envolve nada, absolutamente nada, de face ou de bordo incisal, tá? Ela pode acometer, inclusive, face vestibular, face palatina, com extensão a partir da proximal, tudo bem? Então, basicamente, a definição é semelhante ao que a gente tem de classe 2, mais para dente anterior, que são as classe 3, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que a gente deve lembrar, como eu bem citei agora no início da aula, é que, antes de mais nada, você precisa ter segurança e conhecimento para fazer diagnóstico. Antes de você pensar em desenvolver habilidades restauradoras, antes de você pensar em como fazer procedimentos de alta qualidade, né? E como vender esses procedimentos e como ganhar dinheiro com a profissão que você escolheu, você precisa ser um bom clínico para fazer diagnóstico, tá? Então, a parte do diagnóstico, ela tem uma suma importância no que diz respeito à abordagem e à maneira com que você vai prosseguir com o teu tratamento odontológico, tá? O diagnóstico e o teu conhecimento acerca do diagnóstico, ele pode parecer que não tenha um valor monetário, né? Mas existe um valor muito grande no que diz respeito à confiança que o paciente vai depositar em você. E toda vez que você dá um diagnóstico e você é capaz de falar sobre aquela patologia, aquela doença, aquela alteração, você vai conquistar o teu paciente, você vai conquistar o teu cliente, né? A confiança. Você vai conseguir estabelecer um elo de confiança com o teu paciente. E isso é extremamente importante. Isso são coisas que normalmente não se fala na odontologia. A gente precisa ser sensatos para entender isso, tá? Então, não adianta você sentar o paciente na cadeira, fazer algumas radiografias, diagnosticar que ele tem lesões cariosas e falar para ele, olha, você tem que restaurar esse dente, esse dente, esse dente. E se você não tiver aquela abordagem inicial correta, de explicar para o paciente as questões pelas quais ele passou, ou os fatores que estão envolvidos por trás da doença que ele tem, é muito difícil, de fato, você conseguir estabelecer uma conexão com o teu paciente e uma relação de confiança, né? E a relação de confiança, ela está completamente ligada ao sucesso do teu atendimento, né? E aí, isso já, consequentemente, isso já vai se tornar um marketing para você. Teu paciente vai falar bem de você para outras pessoas. E acreditem, né? Por mais que hoje se fale muito de redes sociais, né? De sucesso profissional em redes sociais, o que a gente pode afirmar com bastante certeza que parcialmente, ou grande parte disso é muito teatro, né? É extremamente importante que você tenha ainda esse marketing que é o principal, primordial, que é o marketing do boca a boca. O que eu estou falando aqui para vocês não é que eu não acredito em redes sociais, porque eu acredito de verdade que redes sociais têm um grande poder para a propaganda de uma empresa, né? Mas isso por si sozinho não é suficiente. Você precisa, de fato, além de saber fazer uma boa propaganda, de você ter uma boa relação interpessoal com o teu cliente e, com certeza, o embasamento teórico, a tua capacidade de descrever, de fazer o paciente compreender o
que ele precisa e pelo que ele está passando, é fundamental nesse processo, tá? Então, não deixem de lado, não subestimem o poder do conhecimento, não só para vocês aplicarem a ciência odontológica com qualidade, mas para o desenvolvimento pessoal e profissional de vocês, tá bom? E a partir disso, somente a partir de um bom diagnóstico é que você vai ter a capacidade de definir um plano de tratamento para o seu paciente, definir se você vai fazer determinado procedimento ou não, beleza? Então, vamos relembrar aqui, existe um conceito que a gente chama de ciclo restaurador repetitivo dentro da odontologia restauradora e por alguns pode ser classificado como espiral da morte do elemento dentário, não é do ser humano, pessoal. Tá? Não vamos tornar algo... É trágico, tá? De qualquer forma é trágico, mas não é morte do ser humano que a gente está falando, a gente está falando de elemento dentário. O que acontece? Imagina que uma criança visita o dentista aos 6, 8 anos de idade a primeira vez. E o dentista observa que essa criança apresenta pequenas lesões cariosas em estágios iniciais de desenvolvimento, né? E o dentista, ao invés de ele ter uma atitude de promoção de saúde, ao invés de o dentista ter uma abordagem mais abrangente da doença cárie, ele opta por fazer o que muitos dentistas já fizeram ao longo das suas carreiras, que é o quê? Tem lesão ali, eu vou intervir. Então, avisa para a mãe levou a criança, avisa para a mãe. Mãe, esse garoto aqui, ele tem, sei lá, 6 restaurações para fazer, 6 lesões cariosas que precisam ser restauradas. A mãe, tá, ok, tudo bem. Aí vai lá, faz as cavidades, né? Faz o preparo cavitário, remove a restauração, remove tecido dentário, coloca a restauração de resina composta, amálgama, qualquer que seja o material. E esse paciente retorna para casa, a mãe acha que o paciente está ok, né? Em nenhum momento ela questiona o que acarretou essas lesões cariosas, o que ela precisa mudar, ela não conversa com o filho. O filho, então, uma criança de 6, 8 anos, também não vai se importar. E assim, a vida segue, né? E aí esse paciente, ele retorna depois, com 15 anos, né? As lesões cariosas que ele tinha, que foram restauradas, agora estão como restaurações infiltradas, né, que a gente chama de cárie secundária. Lesões cariosas, na verdade, que infiltraram pela margem da restauração. Além disso, esse paciente ele apresenta agora novas lesões cariosas, né? Aí vem um outro dentista, ou o mesmo dentista, remove a restauração, agora está tornando uma cavidade maior do que foi a primeira, inicia um novo procedimento restaurador, tá? E novamente não existe nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de conscientização em relação à doença. Aí o adolescente de 15 anos volta para casa, né? Agora já com 23 anos, adulto, vai sozinho, sem a mãe, para o consultório, e existe agora uma nova cárie, né? Uma nova lesão cariosa. E já percebeu que agora tem um acometimento pulpar. Esse dente vai ter que fazer tratamento de canal. Trata o canal do dente. E agora o canal, o procedimento endodôntico por si vai levar a uma perda de estrutura dentária muito maior, né, com a necessidade de fazer um procedimento restaurador mais abrangente. Esse dente ele já está mais fragilizado. Aí, beleza, resolve-se o problema naquele momento, passam-se 10 anos, esse dente fratura por conta da fragilidade do elemento dentário, do procedimento restaurador bastante invasivo, aí agora tem que fazer uma coroa, ou ainda pior, tem que extrair o dente e colocar um implante, tá? Então, observem como que as coisas caminham. O que teria mudado se o profissional, naquele primeiro momento, quando a criança tinha 6, 8 anos, tivesse ido ao dentista e o profissional tivesse parado para sentar com a mãe e com a criança e explicado todo o procedimento, todo o processo da doença, né? Explicado para a mãe qual que é o processo, qual que é a influência da alimentação, da dieta da criança, qual que é a influência da qualidade de higiene oral, né, da necessidade de se utilizar fio dental.
e a mãe cobrado isso da criança, explicado como que é o desenvolvimento da lesão cariosa e o que isso pode gerar, né? Pode levar à perda dentária, né? E isso quando a gente está excluindo a possibilidade de coisas mais graves, como abscessos dentários, que levam a dores extremas e são extremamente perigosos, né? Alguns deles até com risco de vida, pessoa com risco, tendo risco de vida, né? Com possibilidade de disseminação bacteriana e etc, tá? Então, o que teria mudado na vida dessa criança se o dentista tivesse parado para conversar com a mãe, para conscientizar essa mãe de como que os hábitos que ela e a criança tinham estavam prejudicando e levando em direção a uma situação extremamente perigosa, né? Então, talvez essa criança tivesse sido conscientizada pelos pais, né? Eu falo pela mãe, mas pelo pai também, que é a responsabilidade igual, para que essa criança tivesse uma atitude diferente em relação à doença, né? Passasse a ter hábitos diferentes de higienização e de alimentação, né? Talvez com 15 anos não tivesse voltado ao dentista, nem com 23, nem com 33, 10 anos depois, para fazer um implante ou para colocar uma coroa, por exemplo, tá? Então, o que esse espiral da morte, ou às vezes aparece em alguns livros como ciclo restaurador repetitivo, é disso que eles falam. Quanto mais cedo a intervenção restauradora é feita e quanto menos instrução é dada para o paciente, maiores são as chances de que esse dente ele esteja assinando uma sentença de morte, né? Então, se você faz uma pequena restauração, não importa o tamanho dela, tá? E você em nenhum momento fez instrução, e quanto maior o risco de o paciente desenvolver lesão cariosa, maior é a chance desse dente de fato sofrer uma extração ou um processo de inviabilização completa ao longo dos anos, tá? Então, isso na verdade é para a gente refletir que antes de você pensar em fazer procedimentos restauradores, você tem que ter essa conversa de diagnóstico, de conscientização e explicar a doença cárie, né? A gente deve começar pela gente mesmo, né? Como que a gente leva, como que a gente entende a doença cárie, tá? Então, a gente tem que valorizar a higiene oral. Vocês, como futuros cirurgiões dentistas, precisam também estar com a saúde oral em dia, que é um exemplo. Se você não acredita nisso, né, como que você vai falar isso para o teu paciente? Como você vai convencer teu paciente que é preciso ele realizar a higiene oral sempre que fizer refeições, que é preciso ele usar fio dental, explicar toda a técnica, se você não faz? Se você não faz é porque você não acredita. Se você não acredita, você não vai convencer ninguém a acreditar, né? Então, isso é importante, tá? Então, esse gráfico aí chamado Espiral da Morte do Elemento Dentário, ele está mostrando a relação do que acontece e em que fase da vida isso acontece, né? Então, vocês estão vendo uma seta apontando para baixo na esquerda, que mostra a idade, né? No gráfico, na seta, a gente tem a idade de 20, 40 e 60 anos, tá? E aí nós temos, inicialmente, cárie primária, tá? É a primeira lesão cariosa que está ocorrendo em um primeiro momento, e essa cárie primária, ela vai ser intervida, não sei nem se existe essa palavra, ela vai sofrer uma intervenção pelo dentista e vai receber uma restauração pequena. Depois vai sofrer uma cárie secundária. Cárie secundária é o processo de formação de lesão cariosa no mesmo sítio, na mesma região. Então, aquela região já recebeu uma restauração prévia e ocorreu de novo a formação, o surgimento de uma lesão cariosa. Então, nós vamos ter uma cárie secundária. Essa cárie secundária, ela já vai agora se tornar uma restauração grande, por conta da necessidade de você remover o tecido, o material restaurador antigo e o tecido cariado novo, tá? E aí vai ser uma restauração grande. Essa restauração grande, por hora, ela pode se tornar um onlay através da amplitude. Quanto maior a extensão dessa restauração, a tendência é que ela se torne um onlay, que é aquele tipo de restauração que recobre parcialmente ou totalmente as cúspides, tá? Quando a extensão da lesão ou da própria restauração
ela é muito grande no sentido lateral, né, em direção às paredes circundantes. Então, se a minha cavidade ela se estende em direção à cúspide, né, a tendência é que eu não faça mais uma restauração que fica dentro da cavidade, que a gente chama de intracoronária. Vai ser uma restauração que vai precisar recobrir as cúspides. Nós temos as coroas dentárias, que já são consideradas próteses fixas, né? Coroa dentária. Então, a gente vai fazer um preparo que vai cobrir completamente o dente. Normalmente, a coroa ela é feita de um material restaurador indireto, que comumente é cerâmica. E, eventualmente, isso vai levar, dependendo da extensão, à perda da vitalidade, com necessidade de tratamento endodôntico, e aí a necessidade de colocar retentores intrarradiculares, fraturas, até finalmente levar à extração do dente, tá? Então, toda vez que você faz uma intervenção restauradora, lembre-se disso. Você está, de alguma maneira, diminuindo alguns anos de vida para aquele dente. Então, a gente primeiro sempre deve pensar na etiologia da doença. Ok? Então, só para concluir que essa linha de pensamento, essa sequência, né? Eu devo sempre pensar em diagnóstico, primeira coisa. E o diagnóstico eu vou dizer se é uma lesão cariosa, é uma lesão não cariosa. Se for uma lesão cariosa, é uma lesão ativa ou inativa, né? Ou melhor, é uma lesão cavitada ou não cavitada? Primeira coisa que você vai distinguir, né? Vai definir se essa lesão tem cavidade ou não tem cavidade. E se tiver ou não cavidade, você precisa definir se ela está ativa ou inativa, de acordo com aqueles critérios que eu expliquei para vocês, tá? Feito o diagnóstico, a gente tem que decidir qual que é a abordagem. A abordagem vai ser, eu não faço nada, através do que a gente chama de preservação, ou eu vou fazer algum tipo de intervenção, restauradora ou não restauradora. Então, você vai definir isso, que é o plano de tratamento do paciente. E aí a gente vai fazer a instrução de higiene oral, né, para esse paciente. Lembrando que quando você percebe que a lesão cariosa ela surgiu a partir de uma situação que a gente chama de... Peraí que está me faltando a palavra agora. A partir de uma restauração insatisfatória, com ponto de contato inadequado, com um degrau. Como é que é o nome desse? Esqueci, gente. Esqueci. Depois eu lembro. E você percebe que o paciente ele apresenta uma qualidade de higiene oral em todos os sítios, exceto naquela região que está gerando uma retenção específica por conta de um sobrecontorno, por conta de uma falha da restauração, você não precisa fazer a instrução de higiene oral, tá? Mas é sempre bom você explicar para o paciente o papel da dieta e etc, tá? Mas isso é principalmente focado em pacientes que nitidamente não apresentam uma colaboração, né? Não apresentam risco elevado da doença cárie. E aí você opta por fazer um tratamento não restaurador ou um tratamento restaurador. O tratamento não restaurador, só para lembrar, compreende a aplicação tópica de flúor, o próprio acompanhamento da higiene oral do paciente já é por si um tratamento não restaurador. Mas você pode optar por fazer bochechos com flúor, solução fluoretada. Você pode realizar aplicação tópica de flúor com gel fluoretado acidulado, e você pode também fazer aplicação de verniz fluoretado, tá? O que eu indica cada situação, professor? Como que eu vou saber o que eu vou fazer para cada situação? Depende, na verdade, do risco de cárie e do número de lesões do paciente, tá? Então, o paciente que apresenta muitas lesões, normalmente a gente faz bochecho e aplicação tópica de flúor em moldeira, né? E quando o paciente apresenta lesões localizadas, você faz a aplicação do verniz, tá? E aí a gente tem os tratamentos restauradores, que foram as situações que a gente já tem comentado aqui ao longo das últimas aulas, né? Que foram as situações de cavidades classe 1 e classe 2. Então vamos lá agora falar sobre resina composta, tá? Bom, a gente está falando de cavidades classe 3.
certo? Cavidades classe 3 são aquelas que estão localizadas na face proximal de dentes anteriores, sem o envolvimento do ângulo incisal. Se eu estou falando de dente anterior, eu tenho que pensar o seguinte: dente anterior, dependendo do sítio, né? Se tiver um envolvimento de face vestibular ou proximal vestibular, eu vou pensar em estética, né? Porque essas lesões, elas vão sim vão ficar evidentes no sorriso do paciente. E para isso eu tenho que lembrar que as resinas compostas, elas apresentam propriedades e características de polimento que são diferenciadas, né? Então, só para a gente fazer uma recapitulação dos materiais. Resinas compostas que apresentam qualidade de polimento são as resinas microparticuladas, nanoparticuladas e nanohíbridas. As microhíbridas não apresentam bom polimento, tá? Dessas três que eu falei, as microparticuladas são aquelas que não apresentam resistência mecânica para ficarem em zonas de esforço mastigatório, tá? Só que eu estou falando de face vestibular. Se eu estou falando de face vestíbulo proximal, não é uma área que apresenta um esforço mastigatório muito grande. Então, as resinas microparticuladas são bem empregadas aí, juntamente com as nanohíbridas e nanoparticuladas, tá? Só que se eu estiver falando de face palatina, se for uma cavidade, por exemplo, que envolva face vestibular, que é estética, face mesial e face palatina, na região palatina, que eventualmente vai servir de área de contato oclusal, eu não devo usar resina microparticulada. Eu posso utilizar, por exemplo, uma microhíbrida, né, nessa face palatina. Beleza? E aí a gente também, além dessa questão do tipo de resina composta, eu tenho que pensar na translucidez que o sistema de resina vai me oferecer, ok? Então, as resinas compostas, elas podem apresentar 4 translucidez, como é esse caso da resina Z350XT. Então, eu tenho resina translúcida, resina de esmalte, resina de corpo e resina de dentina. Posso trabalhar com um sistema desse mais complexo, né, mais completo. Eu posso trabalhar com um sistema de resina que apresenta 3 tipos de translucidez. Translúcida, esmalte e dentina é uma opção também. E eu também posso trabalhar com uma resina que seja ligeiramente mais simplificada, com apenas 2 tipos de translucidez, que seriam a de esmalte e a de dentina. Tá? Por quê? Porque quando eu falo de classe 3, é o que eu falei para vocês, a gente vai estar dependendo das características ópticas. Essa restauração, ela vai ficar evidente no sorriso do teu paciente, muito provavelmente. E aí é importante que a gente faça um trabalho de estratificação, de posicionar camadas de opaco e translúcido, de sobreposicionar essas camadas para você ter o efeito visual que a sobreposição de esmalte e dentina representam, tá? Para o dente natural, tudo bem? Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso, para escolher o material. Então, eu preciso trabalhar com material que tenha bom polimento, principalmente se eu estiver falando do acometimento da face vestibular. Então, para ter bom polimento, ela precisa ser microparticulada, nanohíbrida ou nanoparticulada. E eu também preciso trabalhar com uma resina que apresenta, pelo menos, no mínimo, duas translucidezes, de esmalte e de dentina. Se tiver mais, melhor. Mas eu não posso trabalhar com sistemas simplificados, ou não devo, considerando a qualidade estética que eu vou conseguir obter com esses sistemas. Beleza? Então, tá. Além desse aspecto, né, lembrando aqui, ó, uma cavidade classe 3, que vocês estão vendo aí no elemento 12. Na verdade, esse elemento 12 ele tem 2 classe 3 e a ideia é mostrar o preparo das 2 classe 3, que eu vou mostrar para vocês aí na técnica restauradora propriamente dita. E uma cavidade está posicionada na mesial e outra está posicionada na distal. Lembrando o seguinte, as cavidades de classe 3, elas podem ser abordadas igual às cavidades de classe 2, tá? Então, se você tem a possibilidade de ter um acesso direto a essas lesões, quando eu falo direto é sem nenhuma obstrução, tá? Você pode fazer o preparo e fazer a restauração com esse acesso direto. Você deve ter preferência por esse acesso direto. Quando que eu tenho acesso direto? Você pode ter acesso direto, por exemplo, se o paciente tem a lesão e tem diastema. Beleza, faz acesso direto.
Existem outras situações. Você pode colocar um afastador ortodôntico, que é aquele elástico que eu mostrei para vocês lá na cavidade classe 2, que também pode ser colocado para diagnosticar, para visualizar a lesão de uma maneira mais melhor, tá? Para visualizar melhor essa lesão. E você pode também fazer o uso de afastadores. A gente não utiliza muito, como eu falei, aqueles afastadores mecânicos, como o afastador de Ivory, que é o afastador imediato. E ainda tem uma possibilidade, que é a remoção de restaurações antigas adjacentes. Então, por exemplo, imagina que esse dente 12, ao lado dele, o 11, pela sua distal, existe uma restauração ampla de resina composta. Tá? Então, para você ser conservador e não destruir mais o dente para você conseguir visualizar melhor, você pode remover essa restauração que está no 11, na distal, restaurar o 12 para depois refazer a restauração do 11. Tá? Isso é uma abordagem bastante conservadora do elemento dentário. Ah, mas eu vou ter 2 trabalhos. Não tem problema você ter 2 trabalhos. Lembrem-se que a preservação do tecido ela deve ser importante e deve ser preconizada sempre que possível. Ok? Tá, mas digamos aí, professor, que eu estou falando de uma cavidade classe 3 um pouco mais ampla, em que, por exemplo, não daria para eu colocar um afastador ortodôntico para fazer toda a cavidade e fazer toda a restauração, porque a cavidade, o progresso da lesão já foi grande, então eu não consigo simplesmente instrumentar e restaurar essa cavidade porque ela já tem uma certa amplitude, né? E aí a gente vai avaliar a amplitude dessa cavidade. Sempre você vai fazer radiografia. Você vai fazer uma tomada radiográfica, você pode fazer tanto uma periapical, tanto uma periapical não vai ser uma periapical, para o dente anterior a gente vai fazer periapical. E você vai visualizar qual que é a extensão dessa cavidade e qual que é a profundidade dela, tá? Lembrando que existe diferença entre essas duas palavras. Eu já devo ter falado para vocês, mas eu vou repetir. Extensão tem a ver com paredes circundantes. Tá? Então, por exemplo, quanto que a lesão ela se projeta para vestibular, quanto que ela se projeta para lingual, quanto que ela se estende para incisal ou para cervical. Isso tem a ver com extensão. Profundidade tem a ver com proximidade com a polpa. Quanto mais ela caminha em direção à parede axial ou à parede pulpar, e mais perto da polpa ela está, mais profunda é a lesão. Então, a lesão ela pode ter pouca extensão, se é uma lesão extremamente delgada, com pouco diâmetro, que tem uma profundidade extensa, que se direciona muito em direção à polpa. Tá? Então, isso é importante também, que a gente tenha essa consciência da diferença dos dois conceitos. E aí, como vocês podem ver aqui, ó, na análise dessa lesão, imagina que isso é uma lesão, uma cavidade classe 3, localizada em um incisivo lateral, tá? O incisivo lateral está colocado a vista que vocês estão vendo aí é uma vista proximal, tá? Então, aqui na direita a gente tem a face vestibular, na esquerda nós temos a face vestibular e na direita nós temos a face palatina do incisivo lateral. E aí a concavidade palatina que vocês estão vendo aí. Se a gente fizer a análise dessa lesão, a gente vai agora nesse momento é importante que você faça uma tomada de decisão, tá? Que é o quê? O que é mais fácil, onde eu destruo menos para chegar na lesão? Se eu fizer um acesso pela vestibular ou se eu fizer um acesso pela palatina, tá? Você sempre vai se fazer essa pergunta: o que você vai destruir menos tecido, pela vestibular ou pela palatina? Se a tua resposta for pela palatina, que aparentemente é o que a gente vai ter aí, beleza. Se a tua resposta for vestibular, tudo bem, né? Se a gente tiver que acessar pela vestibular, a gente vai acessar pela vestibular. Quando você tem dúvida entre acessar pela vestibular ou pela palatina, porque você acha que vai dar no mesmo, você vai acessar pela palatina, tá? Por quê? Porque vestibular, ela envolve um acometimento estético, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de reproduzir, tudo bem? Então, toda vez que você tiver dúvidas entre qual caminho vai destruir menos tecido dentário, você opta pela palatina. Se você tiver certeza que a vestibular é o caminho menor, você pode acessar pela vestibular. Mas sempre que possível, a gente opta por acessar pela palatina,
tá? Mas se o menor caminho for vestibular, você vai acessar pelo vestibular, porque a nossa ideia é o quê? Preservar o máximo de estrutura dentária. Lembrem-se que eu estou levando em consideração que essa cavidade não pode ser acessada diretamente, não existe restauração que eu possa ser removida na face adjacente do meu dente adjacente e não dá para fazer afastamento ortodôntico, porque a cavidade é muito ampla. Tá? O afastamento ortodôntico para o acesso direto, ele só funciona para cavidades bem pequenas. Se essa cavidade for grande, você não vai conseguir instrumentar ela para o acesso direto, você vai ter que destruir. Então, não precisa fazer o afastamento, tá bom? E aí, considerando que a cavidade precisa fazer um acesso indireto, você vai precisar remover estrutura dentária para conseguir instrumentar essa cavidade, remover o tecido cariado e restaurar a cavidade de fato. Você vai avaliar se vestibular ou palatina, qual é o menor caminho para eu chegar na lesão. E aí, se a tua resposta na verdade, assim, o menor caminho vai ser a face de acesso que você vai fazer. Se você não tiver certeza de qual que é o maior ou menor caminho, você sempre opta pela palatina, tá? Para preservar a estrutura vestibular, cujo comprometimento estético é mais difícil de você conseguir reparar depois, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando por essa imagem, na dúvida, eu escolheria aqui a face palatina, né? Mas o que eu quero que vocês observem? Essa cavidade, como eu mostrei, é uma cavidade que tem tanto pela mesial, como vocês podem ver aí, uma lesão, quanto pela distal. O da distal não está dando para ver muito bem, né? Mas existe uma sombra bem ali próximo da papila, ali entre a região da meia gengival, que eu consigo verificar que tem a lesão cariosa. Eu vou mostrar agora pela palatina para vocês verem. Olha aí, ó. Tá? Então, aqui dá para ver pela palatina a face distal, a lesão cariosa que existe, e pela vestibular a face mesial, tá? Então, pelo padrão da lesão, observem que a lesão pela vestibular aqui, na mesial, a lesão mesial pela vestibular eu visualizo melhor. E a lesão palatina pela lingual, pela palatina, eu visualizo melhor, tá? Então, eu optei por fazer 2 acessos. O acesso da cavidade mesial vai ser feito pela vestibular. E o acesso da cavidade distal vai ser feito pela palatina. Tudo bem? Simples. Simples, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é, lembrem aí, seleção de cor. Porque agora a gente está falando de dente anterior e é importante que a gente faça seleção de cor. Tá? Então, eu não falei até agora em dentes posteriores, não que não seja importante, tá? Mas para dente anterior é fundamental. E essa seleção de cor, ela deve ser feita, primeiro, o dente deve ser seco na hora, não vai fazer com luz de refletor, e aí você vai pegar o incremento de resina correspondente, resina de dentina, eu vou posicionar mais para cervical. Resina de esmalte, vou colocar mais na incisal. Aí no meio, no terço médio, eu coloquei uma resina de cor, tá? Só para ilustrar para vocês. Então, eu vou polimerizar esses incrementos de resina e eu vou pedir para o paciente passar a língua para manter aquela película de saliva semelhante à que permanece normalmente nos dentes, para que a gente tenha um resultado mais apurado, tá? Então, ó, o que vocês estão vendo aí é um incremento de resina de dentina A2, um incremento de resina de corpo A2 e uma resina de esmalte A1, tá? Aí foi colocado um efeito de foto preto e branco para você verificar o valor. Lembra do valor que eu expliquei para vocês? Quando você transforma uma foto colorida em preto e branco, você consegue visualizar melhor o valor e comparar se o valor daquela dentina é igual ou próximo do valor do dente que você vai restaurar. Tudo bem? Então, aí nós temos dentina A2, corpo A2 e esmalte A1. Vamos lá, então. Vamos seguir aqui com o procedimento. Primeira coisa que é feito, o isolamento absoluto. Isolamento absoluto, vocês tiveram a oportunidade de praticar uma única vez, né? Vocês ainda vão praticar bastante, mas o isolamento absoluto deve ser feito sempre que possível, tá? O isolamento absoluto, ele só não vai ser feito em situações onde o paciente tenha dentes extremamente expulsivos, de maneira que a gente não consiga fazer isolamento,
mas desde que um isolamento relativo permita o controle da saliva, tá? Se não permitir o controle da saliva, não adianta. O paciente vai ter que fazer algum procedimento prévio para poder a gente conseguir fazer esse controle da saliva. É contraindicado fazer o procedimento restaurador, ok? Bom, tá aí, o isolamento feito. Agora, observem o seguinte, pessoal, essa borracha ela não está bem invaginada propositalmente. Observem que o isolamento que não é bem feito, ele, por exemplo, vai deixar a lesão, observem essa lesão que está na distal do dente, tá? Observem como ela tem uma extensão para cervical bem grande, né? Ela está muito próxima ali da região cervical e está próximo ali da área da borracha, tá? Que pode te atrapalhar na hora de fazer o procedimento restaurador. O que eu faço? Se você fizer uma boa amarria aí atrás e invaginar bem esse lençol, olha a diferença. Olha como eu consigo visualizar melhor a cavidade, né? O que eu fiz? Eu fiz aquela técnica que eu demonstrei para vocês, vocês fizeram com a amarria. Eu passei o fio dental, né? Com a ajuda da espátula, eu coloquei esse lençol de borracha intrasucular. Ele foi entrando em volta do sulco gengival para que você tenha um afastamento, uma retração melhor desse tecido. Consequentemente, você visualiza melhor e protege mais os tecidos gengivais, tá? E a cavidade, ela permanece seca, ok? Então, foi feita aí uma amarria, uma invaginação do lençol associada a uma amarria com fio dental. Tá? Então, olha como melhora bastante a visualização dessa cavidade. E aí, depois disso, ó, a amarria aqui na frente, né? A gente vai iniciar o procedimento restaurador, beleza? Bom, como eu falei para vocês, o acesso aí não vai dar para ser direto. Por mais que eu consiga visualizar parcialmente a lesão pela proximal, eu sei que essa lesão, radiograficamente falando, ela tem uma projeção mais interna, tá? Ela está mais em direção a parede axial está posicionada mais internamente. Essa cavidade é mais profunda do que ela parece superficialmente aí. Então, eu vou precisar fazer uma adequação do meu preparo, um acesso à minha cavidade através da remoção de esmalte, tá? Então, antes de eu fazer esse acesso, o que eu preciso fazer? O acesso vestibular primeiro, tá? Eu preciso proteger meu dente, tá? Toda vez que você vai trabalhar em cavidades proximais, seja classe 2 ou classe 3, você precisa proteger o dente adjacente. Eu não quero riscar, desgastar, cavitar, perfurar o dente do lado, né? Um dente que não tem nada a ver com a história. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar uma matriz de aço. Essa matriz, ela não está em porta-matriz, tá? Eu simplesmente cortei um pedaço de matriz de aço. Eu gosto de cortar as pontas da matriz de aço, tá? Então, você tira a matriz de aço, você sempre corta aquelas pontas mais agudas. Faz um bisel, você corta um pouquinho mais angulada para ela não ficar tão cortante e perfurante, tá? Porque pode machucar o paciente, pode até você se machucar. Então, você corta, tirei um pedaço grande o suficiente para passar pelas proximais do dente que vai ser protegido e eu coloquei uma cunha, tá? A matriz, ela vai ficar colada no dente que você está protegendo, porque a função dessa matriz nesse momento é proteger o dente. Então, eu não tenho que colocar cunha de madeira em direção ao dente que eu vou fazer a cavidade, não. A cunha tem que ser empurrando a matriz para o dente que eu quero proteger, ok? Eu coloquei essa matriz, essa cunha, desculpa, pela lingual, exatamente porque eu não queria o maior volume da cunha para vestibular, que é por onde eu vou fazer o acesso. Então, a cunha entrou pela meia gengival de lingual para vestibular, como vocês estão vendo aí, tá? Feita a inserção dessa cunha, a gente inicia o procedimento, né? A primeira coisa que eu vou fazer é o aumento da cavidade, o acesso da cavidade com a remoção de de esmalte, utilizando uma ponta diamantada esférica em alta rotação. Já expliquei para vocês isso, né? Toda vez que você vai fazer acesso ou aumentar o acesso da cavidade, você precisa usar uma ponta diamantada esférica em alta rotação, tá? De preferência, uma ponta que seja compatível com o tamanho da lesão, não seja uma ponta muito ampla. Nesse caso aí foi uma ponta pequena, porque eu precisava ter o controle para não aumentar demais. Eu tenho que desgastar, abrir essa cavidade o suficiente para que eu possa instrumentar, remover todo o tecido cariado e restaurar. Lembre-se que a gente está tentando ser conservador, ok? Então tá, feito isso, agora eu já consigo visualizar a lesão e a dentina,
tá? Então, eu vou usar agora uma ponta esférica carbide, uma ponta não, uma broca esférica carbide em baixa rotação para remover o tecido cariado. Aí, a gente faz isso. Ok. Usei a ponta para remover o tecido cariado. E aí, a gente vai fazer o que a gente chama de bisel. Vou já explicar o que é o bisel para vocês. Antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. O dente... Deixa eu sair um pouquinho aqui do slide. Todo dente anterior, ele apresenta o que a gente chama de crista marginal ou aresta longitudinal, como alguns podem falar, né? A aresta longitudinal nada mais é do que isso daqui, ó. Vou mostrar aqui. Se você observar o dente anterior, ele apresenta essa linha aqui, ó. Tá? Pode ver como todo dente anterior ele tem uma linha de reflexão de luz, ó, que a gente chama de crista marginal também, tá? Ou aresta longitudinal. Estão vendo? Se a tua cavidade classe 3 ela permanecer depois da cavidade feita completamente aquém, ou seja, ela não atingiu essa crista marginal ou aresta marginal, não é necessário fazer o que a gente chama de bisel. Já explicar o que é bisel, tá? Porém, se ela se estender além dessa linha, além dessa crista marginal, ó, minha linha tá bem aqui, ó. Ela se estendeu além da linha, tá vendo? Eu vou fazer o que a gente chama de bisel, tá? O que é um bisel? Bisel, pessoal, vou tentar explicar aqui bem calmamente para vocês entenderem. Nada mais é do que um desgaste que você vai fazer no ângulo cavo superficial. Todo mundo lembra o que é um ângulo cavo superficial, né? Que é essa borda aqui, ó, da cavidade. É o ângulo formado entre a superfície e a parede interna circundante, tá? Superfície externa do dente e a parede interna circundante. O bisel, ele nada mais é do que um desgaste feito no ângulo cavo superficial, de maneira que você transforma o ângulo cavo superficial em uma faixa. Seria mais ou menos isso aqui, ó. O bisel, ele fez com que meu cavo superficial se tornasse agora isso aqui tudo. Ó. Deixa eu fazer aqui rapidinho, para vocês entenderem. Tá vendo essa faixa aqui? Antes não existia, né? Antes tinha sido feito só isso aqui, ó. Aqui está o preparo. E aí eu posicionei uma ponta de acabamento que cortou a borda mais pontiaguda e transformou ela em algo mais plano, tá? Então, o bisel, que é esse desgaste, que é feito com a ponta diamantada posicionada a 45 graus. O que é 45 graus? Está aqui, ó, observem aqui, ó, que é como se fosse um ângulo cavo superficial. Eu vou pegar a ponta, vou posicionar ela em 45 graus, ó, e vou desgastar toda a extensão do ângulo cavo superficial, para que ele fique com essa aparência aqui. Tudo bem? Qual que é a função desse bisel, desse desgaste no ângulo cavo superficial para tornar ele uma espécie de faixa, né? A ideia é que você consiga ter uma transação ou uma transição da restauração de uma maneira mais natural e suave, tá? Então, quando você não coloca bisel nas restaurações anteriores, a cavidade ela fica simplesmente desse jeito aqui. Normalmente você percebe, visualiza uma linha, tá? Você está vendo, ali é o preparo, ali é a restauração. Fica uma espécie de linha. Isso é ruim, né? Não é adequado, esteticamente falando, incomoda o paciente. Quando você faz o bisel, como eu falei, ele
disfarça, ele serve para mascarar a linha de transição entre dente e restauração. Então, no procedimento restaurador, você vai acomodar resina de dentina parcialmente aqui no bisel, para depois você seguir com a resina de esmalte, de maneira que fica uma transição mais suave, tá? Toda vez que a gente falar de dentes anteriores, fraturas, classe 4, ou restaurações de classe 3 que envolvam áreas de translucidez e estética, a gente trabalha com bisel, tá? Exceto classe 5, que não faz bisel nenhum. E o bisel ele só é em regiões que tem envolvimento estético. Então, por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a classe 3 pelo acesso palatino. E vocês vão ver que acesso palatino a gente não faz bisel nenhum, tá? Então, vamos lá. Só continuar aqui, depois se vocês não entenderem, eu repito a explicação. Então, aqui é feita a remoção, tá? Remoção do tecido cariado, o bisel com a ponta de acabamento, essa aqui é uma ponta de acabamento FF, tá? Bem angulada, em 45 graus, com dente, para fazer exatamente isso aqui, tá? E ele vai em toda a extensão que a gente chama de cérvico-incisal. Ele dá a volta nessa cavidade todinha para permitir com que a gente consiga acomodar melhor a resina. Tá, o que foi feito aqui? Aqui já foi aplicado o sistema adesivo nessa cavidade, tá bom? Então, aqui o que a gente já tem é a aplicação do sistema adesivo e vamos seguir com os procedimentos restauradores. Essa parte é interessante, ó. Para eu reconstruir uma cavidade classe 3, preferencialmente, ela deve ser feita tornando uma cavidade mais simples. Então, agora ela é uma cavidade complexa, né? Se ela é uma cavidade complexa, ela tem envolvimento da face vestibular e da face mesial. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro reconstruir a face mesial para ela sair da sua situação de cavidade composta, envolvimento de duas paredes, para cavidade simples, que é o envolvimento de uma parede só, tá? Para isso, o que eu faço? Eu vou adaptar uma matriz, que vocês estão vendo aí, é uma matriz de poliéster, uma matriz plástica, que foi colocada pela face proximal do dente e foi adaptada uma cunha de madeira. Essa cunha é extremamente importante que vocês usem e que ela fique muito bem adaptada aqui na parede cervical. Aqui está a parede cervical, aqui está a minha matriz. Aqui não pode ter fendas ou espaços, tá? Senão vai ocorrer um extravasamento de resina para cá, para cervical. E aí você vai ter problema na tua restauração, ok? Então, eu vou mostrar de um outro ângulo para vocês verem como é que é essa adaptação. Ó, olha como ela fica bem adaptada, a matriz. Ela fica bem encostadinha aqui no dente, tá vendo? E aí você, com a cunha de madeira, força essa matriz ficar em contato direto com o dente, tá? Ela entra aqui ligeiramente no sulco. Dá para perceber aqui que ela está adentrando a região do sulco, tá vendo? Ela está bem encostada na parede cervical, ó. A parede cervical está bem aqui, ó. Muito bem adaptada aqui, tá? Ligeiramente entrando no sulco para que eu tenha uma restauração sem sobrecontornos, sem excesso, tá? Feito isso, eu preparo aqui um incremento. Esse é um incremento de resina de esmalte, tudo bem? Incremento muito pequeno, porque a cavidade classe 3 normalmente é a cavidade bem pequena, então eu coloco um incremento bem pequeno e construo aqui a parede proximal, tá? Verifico a adaptação direitinho, removo os excessos, fotopolimerizo e removo a matriz. Quando você faz a parede proximal, você já pode remover a matriz sem problemas, ok? Removi a matriz, agora a cavidade está muito mais simples de eu finalizar, né? Eu vou inserir agora uma resina de dentina, tá? Então, eu fiz a parede proximal com uma resina translúcida de esmalte. Afinal de contas, o que compõe uma parede proximal de um dente, uma face proximal? É o esmalte, né? Externamente falando é o esmalte. E internamente falando, a gente vai fazer dentina. Nesse caso, a gente colocou 2 pequenos incrementos, tá? Para que diminuísse a tensão de contração de polimerização. E aí, ó, você observa, eu vou colocar em outro ângulo para você visualizar, tá? Ó, que eu ainda tenho espaço aqui para fazer o esmalte. Então, ela fica ligeiramente côncava, né? Com espaço para eu colocar a resina de esmalte. Mas observa que a resina, ela veio... Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó. Para que foi o bisel? Agora que vocês têm que entender o bisel.
Dá para enxergar o bisel aqui, ó. Aqui começa o meu ângulo cavo superficial, aqui termina ele. Essa faixa aqui é o bisel, tá? Então, quando eu coloco a resina de dentina ela cobre parcialmente o meu bisel. Ela fica cobrindo, ela cobre parcialmente o bisel, não todo, mas ela cobre parte. Então, ela além de fechar a área ali daquela cavidade, ela sobe um pouquinho no bisel, para que depois esse complemento seja feito com a resina de esmalte. E aí você vai visualizar essa cavidade, como eu falei, ó, ligeiramente côncava, com o espaço suficiente para você colocar a resina de esmalte ainda. E aí vem o último incremento, que é a resina de esmalte. Insiro a resina de esmalte aí, ok? Vamos olhar em um outro ângulo, ó. A resina de esmalte agora preenchendo completamente esse espaço necessário para a cavidade ficar pronta. Tinha até um pelinho aqui, agora que eu vim olhar, na borda incisal de resina. Tá? Então, aqui é a finalização da cavidade que teve o acesso vestibular, sem acabamento e polimento, sem remoção de excessos, que a gente vai mostrar em um segundo momento na aula específica para acabamento e polimento de restaurações. Vamos ver como é que é a sequência para o acesso palatino, né? Então, o acesso palatino, ele é feito da mesma maneira, seguindo os mesmos princípios. Eu vou proteger o dente adjacente, né? Só que agora não é mais o incisivo central. Quem eu estou protegendo? O canino. Como o meu acesso é pela palatina ou pela lingual, eu fiz a matriz do sentido oposto. Ao invés de a matriz cobrir a vestibular, ela cobre a lingual, tá? Essa matriz, pessoal, ela é como se fosse um U, tá? E a parte da base do U fica encaixada na palatina. Então, ela entra pela mesial, pela distal do dente, com a matriz protegendo a face palatina. E aí eu encaixo a cunha de madeira, como vocês estão vendo aí. Professor, a cunha de madeira está na frente da minha cavidade. Não tem problema. Essa cunha de madeira ela pode ser desgastada, tá? Durante o teu preparo, durante a confecção. Então, deixa ela aí. Mais importante é que você proteja o dente, tá? Então, eu vou começar fazendo o quê? Acesso. Esse acesso também não está bom o suficiente, considerando que a lesão ela tem uma extensão proximal. Então, vou fazer esse acesso, abrir essa cavidade para que eu consiga visualizar melhor, tá? E aí a gente vai remover o tecido cariado. Remover o tecido cariado completamente, tá? Segue com o protocolo adesivo. Não tem bisel aqui. Tá? O bisel, a função do bisel é estética. Vocês vão ver em alguns livros, algumas literaturas, que o bisel ele também tem uma função de adesão. De fato existe, porque quando você corta o esmalte nesse ângulo de 45 graus, você vai expor mais prismas de esmalte, né? E os prismas de esmalte é a principal parte que vai desmineralizar e vai gerar uma ancoragem micromecânica para o adesivo. Então, quando você corta em 45 graus, é como se você estivesse expondo mais retenções para o adesivo futuramente. Só que a gente tem adesivos de qualidade tão grande hoje que isso não é necessário. Realmente, você só cria esse bisel com a finalidade estética, porque ajuda muito na transição, tá? Então, apliquei aqui o adesivo, mas vocês vão ver que existem algumas literaturas e algumas técnicas e alguns professores que defendem a não utilização de bisel, okay? Para conservar, porque querendo ou não, o bisel é um desgaste maior da estrutura dentária. Ele tem uma finalidade, mas é uma estrutura maior, é um desgaste maior. E aí a gente segue a aplicação do sistema adesivo, né? E aí a mesma ideia, vou proteger o dente do lado, ou melhor, vou colocar uma matriz de poliéster muito bem adaptada, tá? Na cervical, principalmente, ela tem que ter um efeito de adaptação muito grande, e eu vou transformar essa cavidade composta, que é uma cavidade disto-palatina, em uma cavidade simples, tá? Então, ó, já coloquei a resina composta aqui, de maneira que ela constrói a parede proximal e eu fico ali com uma cavidade mais simplificada para restaurar. Essa cavidade vai receber incrementos de resina de dentina, eu tirei já a matriz de poliéster, ó, incrementos de resina de dentina e, no final, o incremento de resina de esmalte, tá? Para construir essa crista palatina, que também tem uma função oclusal importante, tá?
E aí a gente tem a finalização da cavidade. E basicamente isso. Aí tem uns excessos de resina ali na borda incisal, que a gente entende. Utiliza depois, faz acabamento e polimento posteriormente. Mas essa é a sequência restauradora que vocês precisam criar. Basicamente isso. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Eu vou abrir agora um momento para vocês fazerem algumas perguntas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu aqui. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Pode fazer agora. Agora é o momento. Cadê a Érica perguntou aqui. Quero ingressar. Érica, você já conseguiu entrar, né? Você está aqui, quer ingressar pelo computador, abriu o Teams, mas não tem opção para ingressar, não. Érica, eu enviei um e-mail de confirmação para todo mundo. Agora, de manhã cedo. Bem cedinho mesmo. Checa o teu e-mail se você recebeu, para você conseguir abrir no computador. Tá? Se não tiver recebido, me avisa e me passa teu e-mail que eu já mando para ti. Gente, alguém tem alguma pergunta em relação à técnica restauradora que eu demonstrei agora? Por favor. Para quem chegou agora, ou para quem chegou depois do início da aula, só para relembrar o seguinte: os questionários de classe 1 e classe 2 tiveram seus prazos estendidos para quarta-feira, junto com o questionário de cor e translucidez das resinas compostas, tá? Então, quarta-feira, o horário é 18 horas. Se você for tentar responder 18h05, você não vai mais conseguir responder, tá? Então, por favor, me comuniquem caso vocês estejam com dificuldade de acessar. Nome da linha, Andréia, aquela linha é chamada de crista marginal, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. É muito fácil a gente visualizar. E é um dos detalhes mais importantes na hora de você fazer reconstrução de dentes anteriores. Eu vou dar um pouco mais de ênfase nisso nas restaurações de classe 4, tá? Mas, ó, se você reparar os dentes anteriores aqui, ó, vou mostrar uma outra foto. Ó, os dentes anteriores, eles apresentam... Dá para ver nos caninos. Eu não marquei também, mas você consegue ver nos caninos. Não só os anteriores, inclusive os posteriores também apresentam, tá? São as cristas marginais. Normalmente a gente tem tanto na mesial, como você está vendo aqui, tá? Quanto na distal. Só que conforme caminha para... Você se afasta da linha média, ó, aqui também tem uma linha. Também a gente chama de crista marginal. Aqui também tem. E conforme a gente vai caminhando, saindo da linha média, aqui tem os incisivos centrais. Os incisivos centrais, eles são planos. Então, você consegue ver o dente de uma maneira integral. Você consegue tanto ver a mesial quanto a distal. Os incisivos laterais, eles são ligeiramente inclinados para a distal, né? Quer dizer, a distal é mais palatinizada, como se ele tivesse uma angulação diferente. Então, você já não enxerga tão perfeitamente. A crista marginal do incisivo lateral é essa daqui, ó. Só que ela fica praticamente na extremidade, tá? Aqui eu tenho a crista mesial, crista marginal mesial do canino, e a crista mesial distal do canino eu já não consigo visualizar, por conta da inclinação dele, que é muito para trás. Se eu olhar aqui num outro ângulo, ó, aqui eu consigo enxergar, nesse ângulo, tá? Observe que o próprio premolar também tem uma crista marginal vestibular aqui, ó, ok? Então, o professor Ronaldo Irata, ele fala que quando as cavidades classe 3, o teu preparo de cavidade classe 3, ele se localiza antes da crista marginal, ele não invade a crista marginal, não é necessário você fazer bisel. Entendeu? Então, ó, se eu tivesse terminado a minha cavidade aqui, ó, que nem a gente terminou nesse caso, e ela não estivesse envolvendo a crista marginal, como ela está, eu não precisaria fazer bisel, porque é uma área onde a reflexão de luz colabora para que você mantenha a resina mascarada. Mas se você tiver já invadido a crista marginal por conta das dimensões do preparo, nesse caso, você precisa fazer o bisel, que é o que eu mostrei aqui, tá? Então, eu vou tirar isso aqui daqui, ó. Peraí.
Você precisa fazer esse desgaste, essa faixa, tá? E o objetivo da faixa é aquele que eu comentei, é você conseguir melhorar, mascarar a transição entre resina e dente, para que não fique visível, perceptível que aquilo ali tem uma restauração, como a gente conseguiu aqui no resultado dessa restauração. Você não consegue ver nitidamente que existe uma linha dente-restauração. A ideia é essa, a gente conseguir estratificar isso, tá? Mascarar. Quais as resinas mais indicadas para as restaurações de classe 3? Vamos lá, Caroline. As mais indicadas, como eu comentei no início, são resinas que apresentam... Se eu estiver falando de envolvimento de face vestibular, o ideal é que você utilize resinas que tenham bom polimento, então microparticuladas, nanohíbridas e nanoparticuladas, tá? Você excluiria as microhíbridas. E se eu estiver falando de cavidades que apresentam envolvimento da face palatina, onde existe uma tensão oclusal maior, aí você excluiria as microparticuladas, que apresentam um bom polimento, mas apresenta uma resistência à tensão menor, né? Principalmente ao cisalhamento, que é uma característica, é um fenômeno que a gente chama de cisalhamento, é o atrito, tá? Então, tudo que está envolvido na faces que são faces de contato oclusal, normalmente são faces, principalmente dentes anteriores, são faces que recebem esse tipo de força, que é uma força de atrito, né? Quando você faz esse movimento aqui, ó, se for borda incisal, por exemplo, tem muito atrito, tá? Isso a gente chama de cisalhamento. Então, toda região que apresenta área de cisalhamento não deve receber resinas microparticuladas. Vestibular, posso? Pode. Vestibular você pode, porque vestibular não tem cisalhamento. Mas se for borda incisal ou palatina, já não pode, tá? Porque vai ter envolvimento de cisalhamento aí, de forças cisaliantes, ok? Então, basicamente, são resinas... Quais são as indicadas? Resinas microparticuladas, se não tiver envolvimento de face palatina, resinas nanoparticuladas e nanohíbridas. E aí você deve preconizar as resinas que apresentam, no mínimo, translucidez de esmalte e dentina, tá? Basicamente isso. Vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer, não? Não, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Bom, se não tiverem, eu vou fazer agora a demonstração para vocês do uso das resinas compostas, né? Na verdade, é só para demonstrar um pouquinho as resinas compostas e como que é feita a manipulação, tá? Eu vou pedir para vocês permanecerem online, que eu vou ligar outra câmera para fazer a demonstração. Não desconectem, não saiam, ok? Me deem 2 minutinhos.
Vamos lá, pessoal. Retornei aqui para a gente continuar. Só ver aqui rapidinho. A gente está aqui. Trocar a câmera. Bom, tá aqui, ó. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Vou falar um pouquinho para vocês sobre resina composta, né? Ó, aqui vocês estão vendo aqui na bancada, né? Na tela de vocês, alguns diferentes tipos de resina composta que a gente tem disponível no mercado, né? Essa resina aqui, vou começar com essa daqui, que é uma das resinas que eu mais utilizo no consultório. Essa é uma resina Z350XT da 3M. Ela é uma resina nanoparticulada, tá? Se você parar para ler sobre a resina, o próprio fabricante, ele te dá muitas informações sobre o material. Então, por exemplo, ele fala aqui que a cor da resina é uma resina A1E, que você consegue enxergar aqui bem grande também do lado, né? A A1E, se ela é uma resina de translucidez de esmalte. O A1 significa a cor dela, né? Sendo A o matiz e 1 representando o croma, a saturação, né? Aqui ele está falando qual que é o tempo médio de fotopolimerização que você deve fazer para esse tipo de resina, que é 20 segundos. Tá? Então, cada fabricante tem o seu próprio, alguns fabricantes dão muitas informações, outros não dão tantas informações assim, tá? Mas a gente tem essa variação. Por exemplo, se eu pegar do mesmo fabricante um outro tipo, ó, mesmo fabricante de resina, tá? É a mesma resina, só que agora é uma resina de translucidez de dentina. Tá? Tá escrito aqui, ó, dentina, então é uma resina que tem menor translucidez, ela é mais próxima do opaco, né? E o tempo de fotopolimerização recomendado pelo fabricante é de 40 segundos, tá? Então, o fato de essa resina aqui ter menor translucidez e permitir menor passagem de luz faz com que a necessidade de exposição ao fotopolimerizador seja maior. Tá? Então, isso é importante que a gente observe também. Não trate tudo como se fosse uma coisa só, né? Os materiais, eles são muito variados. Eu tenho aqui, por exemplo, uma resina microparticulada, que é a resina Aura, tá? Essa resina Aura que vocês estão vendo aqui é uma resina microparticulada. Desculpa, tô de cabeça para baixo. É porque a imagem fica, tipo, espelhada, né? Não sei se vocês estão lendo Aura aí. Agora que eu percebi que a imagem fica espelhada. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui rapidinho. Swap. Não sei por quê. Deixa eu ver se eu inverter isso aqui, muda. Né, não muda não. Bom, enfim, essa aqui é a resina Aura. Ela tem poucas informações. Por exemplo, o fabricante não fala se ela é uma resina para ficar mais ou menos tempo sob a luz do fotopolimerizador, mas ela é uma resina de esmalte, tá? E diferente da outra resina, ela não segue a escala Vita. Então, o que eu tenho aqui é E1, translucidez E e croma 1. Essa é uma resina que tem um único croma, que vai variando de intensidade, né? Você tem, aliás, tem um único matiz que vai variando em croma, em intensidade. Tem o número 1, número 2, número 3. Essa aqui é de esmalte e a mesma resina aqui, ó, de dentina. A de dentina ela tem essa cara roxa, tá? Então, vem aqui escrito, ó, dentina croma DC. Então, você vai ter a informação, por exemplo, aqui, ó, DC3, tá? DC significa dizer que é uma resina para dentina, e o 3 é o croma. Se é um croma mais intenso, então eu posso ter a mesma resina, 2, 3, 4, 5. É um único matiz que vai tendo o seu croma modificado ao longo da escala. Né? Deixa eu ver se vocês conseguem, se eu mostrar assim sem tampa, dá para visualizar a diferença. Eu acho que nessa luz não dá para ver muito bem a diferença não. Tá, mas olha só, aqui eu tenho uma gradativa saturação, né? Sendo essa daqui a mais saturada, né? E essa daqui a menos saturada, ok?
resinas. Essa é uma resina microparticulada, tá? Lembrando que um detalhe interessante desse sistema é que essa resina de esmalte é microparticulada, mas as de dentina são microhíbrida, tá? Então aqui é microparticulada, aqui é microhíbrida, mas é o mesmo jogo, é o mesmo sistema. Uma mistura de diferentes tipos de resina composta. A primeira que eu mostrei para vocês, a Z350, eu mostrei aqui esmalte dentina para vocês compararem, tá? Mas a gente já tem um intermediário de resina de corpo, que é uma resina que tem uma translucidez intermediária, né? Ela não é tão translúcida quanto a resina de esmalte e não é tão próximo da opacidade quanto a resina de dentina. E além dessas duas, nós temos a resina translúcida mesmo, que é a que tem a maior translucidez das 4 opções, tá? São essas que tem a letra T aqui do lado, tá? Essa aqui que é a AT, é âmbar translúcido. Todas são resinas nanoparticulares. Aí nós temos aqui, por exemplo, resinas nanohíbridas. Esse é um sistema da Dentsply, chama Spectra Smart, né? E aí ela apresenta possibilidade de 3 variações de translucidez. Ó, ela tem aqui, só que é mais difícil porque não vem escrito qual que é a translucidez, tá? Então a gente tem que identificar mesmo pela letra, pela sigla que ela utiliza, né? Então essa primeira aqui, ó, ela vem com a letra E, tá? E de esmalte e o Y é de amarelo, esmalte amarelo. Na verdade, essa aqui é uma resina translúcida amarela, para dar o efeito do esmalte amarelo na incisão. Essa aqui é uma resina com uma translucidez intermediária, seria o equivalente a uma resina de corpo, que ela pode ser utilizada como esmalte também. Então, ela só vem escrito A1, tá? E tem essa daqui que vem escrito A2O, A3O ou A1O. O O representa opaco. Então, seria o equivalente à resina de dentina, tá? Menos com baixa translucidez. E o sistema de cor dela, a nomenclatura é um sistema Vita, né? Então, vem escrito A2, A1, A3, exceto essas especiais aqui, como essa YE. Essa resina é uma resina nanohíbrida, tá? Então, é uma resina... Eu, particularmente, não gosto muito dessa resina, porque eu acho a manipulação dela um pouquinho inconveniente. Tá? Mas é uma resina que, teoricamente, oferece uma boa resistência e um bom polimento, visto se tratar de uma resina nanohíbrida. Tá? Então, aqui nós temos outras opções de resina nanohíbrida. Essa daqui é a Impress Direct, é uma resina da Dentsply, tá? Ela tem aqui uma coloração A2 de dentina, nesse caso. E aqui nós temos a resina Forma. Ó, essa aqui é a resina Forma da Ultradente. Ela tem um sistema de cor também Vita, A2, está escrito aqui, ó, A2B, 2 corpo. E é uma resina que apresenta também resistência e polimento de qualidade, tá bom? Então aqui a gente está mostrando para vocês essas diferenças de resinas compostas. O que eu acho interessante falar para vocês também é a manipulação. Tá? Como que deve ser feita a manipulação da resina? Vou pegar, por exemplo, essa resina aqui, ó, DC4. Vou pegar uma espátula suprafio. Vou pegar aqui uma espátula suprafio. Ó, vou mostrar para vocês a técnica de manipulação. Sempre que você for trabalhar com resina composta, tenha próximo de vocês uma gaze, tá? Porque a gaze, ela sempre deve ser utilizada para remover resíduos de resina composta da espátula. A espátula ela sempre tem que estar limpa para evitar com que o incremento de resina composta fique aderido à superfície da espátula, tá? Então, como que eu removo a resina composta? Primeiro, eu não vou, em hipótese nenhuma, inserir a espátula dentro do tubo. Não vou fazer isso. Eu sempre vou cortar a resina lateralmente. Toda vez que você enfia a espátula dentro do tubo, você está aumentando a possibilidade de você riscar o tubo internamente ou mesmo remover pedaços de plástico junto com o incremento de resina composta, que é uma coisa que a gente não quer, tá? Então, ó,
A resina, ela tem essa configuração. Você vai girar, né? Quando você girar, a resina, ela vai começar a sair aqui, ó, por cima, pela saída do tubo. Você vem aqui e corta lateralmente a quantidade de resina que você quer. Tá vendo? Fecha o tubo, tá? E aí a gente vai fazer um incremento com as mãos, com a ponta dos dedos, né? Eu sempre acho que é importante você fazer da seguinte maneira: utilize luvas que não tenham talco na sua composição para poder você manipular dessa maneira, tá? Então eu vou tirar aqui, ó, da ponta, vou limpar a minha espátula porque fica um resíduozinho. Ó. Eu faço uma bolinha, ó. E aí vou levar a resina para minha cavidade em questão. Sempre limpando, tendo cuidado de limpar, para conseguir manusear ela bem. Se você esquecer desse processo de gás e de limpeza, você vai ver que o incremento de resina vai grudar a todo momento. Tá bom? Então, esse é o cuidado. O que vocês vão ver? Algumas resinas, elas são extremamente pegajosas, como essa que eu acabei de mostrar aqui, não parecia, mas ela é bem pegajosa. E algumas resinas são extremamente viscosas e sem pegajosidade, como é o caso dessa resina aqui. Ó. Então, essa resina, ela chega a ser... Ela chega a ter uma viscosidade tão baixa que, às vezes, o incremento ele sai da espátula. Tá? Ó. Então, observem aqui. Ó. É uma resina bem durinha, quando você manipula ela. Tá? Mas é uma resina que ela adere muito pouco ao instrumento que você está trabalhando. Tá? Então, ó, se eu for transferir daqui para cá, ó, eu tenho que ter um cuidado exatamente para não acontecer isso, tá vendo? O incremento cai, ó. Por quê? Porque ela adere muito pouco. É bom por um motivo que é o quê? Você consegue facilmente soltar esse incremento da espátula na hora de inserir no dente, tá? E você consegue trabalhar e ela dá uma esculptibilidade muito grande. Consegue ter muito controle sobre a resina composta. Mas, em compensação, os incrementos podem cair da espátula. É um cuidado que você tem que ter. Tudo bem? Então, basicamente, é dessa maneira que a gente vai trabalhar. Vou mostrar algumas coisas em relação a fotopolimerizador também. Primeiro, a energia necessária para você conseguir polimerizar uma resina composta, pelo tempo que o fabricante indica, só acontece quando você utiliza um fotopolimerizador de boa procedência, tá? Mas quando você também respeita não só o tempo, quanto a distância e o posicionamento da fotoativação. Isso é importante principalmente em dentes posteriores. O que acontece? Quando você trabalha em dente posterior, é comum que você não tenha uma ergonomia muito interessante para colocar o fotopolimerizador, certo? Mas, por exemplo, a nossa tendência é posicionar o fotopolimerizador dessa maneira aqui, ó. Estou fazendo a fotopolimerização do primeiro molar. Aí eu coloco a luz assim, ó, dessa maneira, e ativo a luz. Essa quantidade de energia que vai chegar no dente, ela é muito pouca. Se perde muita energia por conta do mau posicionamento, né? Então, tem que colocar próximo. Você coloca próximo, mas você continua com o posicionamento incorreto. O posicionamento certo da ponta do polimerizador é perpendicular ao plano oclusal do dente. Tudo bem? Então, você tem que fazer exatamente assim, ó. Ele tem que ficar com o posicionamento da ponteira completamente perpendicular ao plano oclusal do dente. Tá? Perpendicular não, desculpa, paralelo ao plano oclusal do dente, perpendicular ao longo eixo do dente. Tá? Então, você sempre tem que posicionar assim. O problema é que alguns fotopolimerizadores, eles são menos ergonômicos para isso. Principalmente nessas regiões mais atrás. Ó. Então, o paciente vai ter que abrir muito a boca para você conseguir uma boa fotoativação. Tá? Isso, sim, é um bom fornecimento de energia para a polimerização adequada da resina composta. Tá? Então, não posso manter afastado,
não posso manter angulado e afastado, nem próximo, mas angulado. Eu tenho que manter com o posicionamento correto e pelo tempo necessário. Tá? O que eu mais vejo é colega fotopolimerizando, coloca o fotopolimerizador, começa aqui, começa a conversar, daqui a pouco o fotopolimerizador já está para cá para frente, né? E acha que a resina composta não presta ou que o paciente não escovou o dente direito, né? Quando, na verdade, essa quantidade insatisfatória de energia de polimerização que foi fornecida não permite com que a resina sofra uma conversão correta dos seus monômeros em polímeros, consequentemente a resistência da resina ela fica prejudicada, né, com possibilidade de degradar, enfim, e gerar vários problemas associados como lesões de cáries secundárias e etc. Ok? Bom, deixa eu voltar aqui. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? É basicamente isso, a demonstração que eu queria fazer para vocês. Espero que na próxima eu consiga fazer de uma técnica restauradora mesmo, tá? Mas eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi mostrado e ao que foi falado de cavidades classe 3. Por favor, me perguntem agora. Sim, não? Nada? Bom, então tá. Gente, como eu falei no começo da aula também, vocês vão ter disponibilizado hoje à tarde para vocês mais um questionário com uma semana de prazo para vocês responderem. O questionário dessa aula já vai ser para a nota do segundo bimestre. Vou lembrar também algumas coisinhas para vocês. Vocês fizeram 2 laboratórios, tá? Um laboratório de instrumentos e um laboratório de isolamento absoluto, se eu não estou enganado. O laboratório de isolamento, ou melhor, o laboratório de instrumentos, que era o laboratório que foi feito dentro do período de aula normal, ele vale também como nota parcial, tá? Então, esse laboratório vai valer como nota parcial, não vai ser perdido, e a outra parte da nota parcial vão ser essas atividades que vocês estão executando de questionário, tá? Semana que vem, a gente vai ter uma atividade que vai ser a prova, tá? Que eu vou especificar para vocês direitinho em Cicanet, em e-mail, para vocês terem todas as informações e todas as orientações necessárias para fazer a atividade de maneira segura, tá? E lembrem-se, semana que vem a gente vai ter aula normal, as aulas continuam sendo às 9 horas, tá? A próxima aula vai ser a aula de preparo de cavidade classe 4, vai ser uma aula bem legal. Essa aula eu acredito que eu consiga fazer a demonstração para vocês ao vivo. E a princípio é isso. Bom, Andréia, você que entrou depois, você não fez laboratório, né? Tá, eu vou enviar um Cicanet para as pessoas que entraram depois para compensar isso fazendo alguma atividade, tá? Quem não fez os laboratórios vai ter a possibilidade de fazer alguma atividade. Eu vou só alinhar direitinho com a coordenação para ver de que maneira eu posso fazer isso, tá bom? Mas isso vai junto com as informações da prova e o questionário. O questionário ainda vou enviar hoje. Provavelmente as informações da prova e todas as orientações vão ser enviadas amanhã, tá? Mais uma vez, volto a lembrar, as atividades de cor e translucidez, preparo de classe 1 e preparo de classe 2 estão abertas com o prazo para ser entregue até quarta-feira, às 18 horas, tá? Não vai ter mais prorrogação de prazo. A atividade que eu vou enviar para vocês hoje à tarde, que é dessa aula de hoje, vai ter o prazo até a semana que vem, segunda-feira da semana que vem, tá? E eu ainda vou enviar para vocês informações a respeito das notas e de prova, que eu também fiquei devendo, as informações das notas, dos exercícios, das parciais. Vou ver se eu consigo enviar isso tudo para vocês hoje ou mais tardar amanhã de manhã, tá bom? Volto a falar, quem tiver dificuldade de conexão, como a Aline já me sinalizou, eu já vou acrescentar seu e-mail, Aline, no convite que eu faço toda manhã. Conversem com os colegas, volto a pedir isso para vocês, que sinalizem quem estiver tendo dificuldade, para que a gente possa realmente
tentar resolver isso da melhor maneira. Tudo bem, pessoal? Quem não tem também, quem entrou depois da disciplina e não fez os laboratórios, eu vou enviar também uma informação a respeito disso. Não vai ser hoje, porque eu ainda preciso conversar com a coordenação a respeito dessas situações, tá? Mas, basicamente, é isso. Então, nosso próximo encontro vai ser segunda-feira, às 9 horas. Se tiverem dúvidas eventuais, por favor, entrem em contato. No mais, um bom dia a todos, um bom início de semana, bom estudo, e é isso. Fico à disposição para tirar dúvida quando necessário. Tchau, gente.